que é caráter, Lucas? Eu também acho que tem a ver com valores. Uma pessoa ter caráter diria ser uma pessoa certa, que cumpre aquilo que promete. Para você, Luiz, o que é ter caráter? Eu acho que são atitudes internas que são como regras pessoais. Ou não. E para você, Isaac? Bom, pesquisando, né? Eu achei a seguinte definição para caráter. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo. É um feitio moral. É a firmeza e coerência de atitudes. O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. E eu digo mais, caráter é aquilo que Deus sabe a nosso respeito. É aquilo que nós somos quando nós estamos sozinhos, quando nós não estamos sendo supervisionados, quando ninguém está observando. Essas atitudes é que mostram o nosso caráter, né? E falar sobre caráter nada mais é do que falar sobre comportamentos, atitudes, escolhas de vida, né? Então, assim, se eu estou em Cristo, o meu caráter precisa estar alinhado com o caráter de Cristo. Cristo, ele é o nosso espelho, é nele que nós temos que nos espelhar para saber como é que vai ser a nossa vida, como deve ser a nossa vida enquanto cristãos. E como é que a gente consegue adquirir um caráter verdadeiramente cristão? Conhecendo a palavra de Deus, sabendo o que é certo e o que é errado em relação a Deus. Porque se nós soubermos tudo isso que é certo para Ele, nós poderemos seguir e ter um caráter cristão. Se alguém mais quer falar, como a gente pode adquirir um caráter cristão? Não? Orando, conhecendo a palavra do Senhor, né? Estudando isso aqui que nós estamos fazendo, nos torna... Obediência também. E aqui na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, diz assim, que além, né, da gente ouvir a palavra de Deus, além da gente orar, além da gente jejuar, a gente precisa ser cumpridores da palavra. Não adianta eu conhecer a palavra e não cumpri-la, e não deixar o meu viver ser baseado nessa palavra que eu estou lendo, que estou conhecendo. Então, nesse versículo fala assim, e sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E assim, estudando aqui, né, sobre o assunto, eu li uma frase do Mário Sérgio Cortella, que retrata bem esse estudo da gente. Fala assim, agir conforme aquilo que se fala, alinhar discurso e prática, além de ser uma postura ética, é um sinal de autenticidade. Então, se a sua fala ela está alinhada com a sua prática, você está sendo autêntico. Não é? Se o que eu falo aqui na igreja, quando eu estou no púlpito, né, ou dirigindo louvor, ou dando uma aula, ou mesmo conversando com um amigo aqui na igreja, na escola dominical, se as minhas palavras elas estão alinhadas com minhas atitudes lá fora, então eu sou um cristão verdadeiro, autêntico. Eu estou dando exemplo do que eu sei, do que eu estudo, né, na palavra de Deus todos os dias na casa do Senhor. Bom, então como é que deve ser esse caráter cristão, né? A Bíblia ela é um manual para nós seguirmos. Aqui tem tudo que a gente precisa saber para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida diária. E a epístola de Tiago, ela é excelente em relação a isso, porque ela possui ensinamentos práticos para a nossa vida diária. E assim, os ensinamentos são bem claros, são falados em uma linguagem bem fácil de ser entendida. E lendo isso aqui, gente, olha, a gente já tem assim, meio caminho andado para a nossa vida diária, né? Em Tiago 1:12, diz assim, feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a coroa da vida. Então, quando a gente consegue seguir, obedecer a palavra de Deus, né? Ficar firme, não
cair nas tentações do inimigo, na frente a gente vai ganhar a coroa da vida, que foi o que Jesus nos prometeu, né? E aí eu peguei assim algumas curiosidades sobre a carta de Tiago, né? Primeiro, quem escreveu a carta? Vocês sabem me dizer quem escreveu a carta de Tiago? Tiago, né? E quem foi esse Tiago na Bíblia? Olha, aê, muito bem. Eu achava que esse Tiago que escreveu, foi o discípulo de Jesus. Mas fazendo os estudos, né, para estar aqui falando com vocês, eu descobri que era o irmão de Jesus. Você que respondeu? A Alice tá, ó. É isso aí, Alice. Foi o irmão de Jesus. E na palavra do Senhor diz o seguinte, que quando Jesus ainda estava vivo, que Tiago e os outros irmãos, eles não criam que Jesus era o Messias. Eles não criam que estava ali de frente para o Salvador. Eles só foram se converter depois da morte e ressurreição de Jesus. Aí eles se converteram. E Tiago passou a ser um grande apóstolo e um grande líder na igreja cristã. Essa curiosidade foi a primeira. A segunda curiosidade é em relação à data, né? Quando é que ela foi escrita. Eu achava que primeiro tinha vindo Mateus, Marcos, né? Mas, de acordo com os estudos, a carta de Tiago foi um dos primeiros escritos do Novo Testamento. Ele foi escrito mais ou menos entre os anos de 45 e 48 depois de Cristo. Então, foi um dos primeiros escritos do Novo Testamento. Foi o pastor da igreja de Jerusalém. Isso. E essa carta, ela foi escrita para os judeus de forma geral, porque assim, as cartas de Paulo, elas foram endereçadas a determinadas igrejas, né? Efésios, Tessalonicenses, mas a carta de Tiago foi escrita às 12 tribos que estavam dispersas, né? Para chamar essas tribos de volta a prestarem atenção nos ensinamentos de Jesus, que Jesus deixou. E aí, fazendo assim um panorama geral, né, sobre a carta, eu peguei alguns pontos que eu achei assim primordiais em cada capítulo. Que eu estava explicando aqui, pastor, que Maiara pediu para fazer um estudo na carta de Tiago. Eu falei, nossa, mas apesar dela ser pequena, né, ter poucos capítulos, ela tem muitos ensinamentos, que se a gente fosse parar, cada versículo daria um estudo, né? Então, eu fiz assim, um panorama geral, um resumo mesmo dos capítulos, né? Porque tudo aí é importante. Tudo é importante, isso mesmo. Ele é o provérbio do Novo Testamento. Isso, é o provérbio do Novo Testamento, isso mesmo. Eu ia falar aqui, mas o senhor falou, é isso aí, é o provérbio do Novo Testamento, é considerado o provérbio do Novo Testamento. E aí, no capítulo 1, Tiago nos dá uma série de ensinamentos muito interessantes. Neste primeiro capítulo, ele fala sobre as tentações, sobre as provações, que nós precisamos estar muito atentos. Por quê? Nós somos tentados naquilo que os nossos olhos cobiçam, aquilo que a gente tem vontade de fazer, aquilo que a gente tem vontade de ser. E aí o diabo, ele sabe de tudo isso. Então, ele vê aquilo que poderia te fazer cair e é aquilo que ele te oferece. Geralmente é isso que ele te oferece. Então, a gente tem que estar muito atento em relação a isso, porque ele conhece as nossas fraquezas. E ele tenta o tempo inteiro para que a gente caia naquilo que a gente deseja, né? Ele não vai colocar uma coisa que você não quer. Por exemplo, a Maiara não gosta de comer quiabo. Ele não vai te oferecer quiabo, Maiara. Ele vai te oferecer um prato que você realmente goste, né? A Maiara gosta de lasanha, então ele vai colocar uma lasanha linda, maravilhosa na sua frente. É bem suculenta, né? Então, ele é inteligente. Né? Ele não faz besteira, não. No versículo 2 de Tiago, do Tiago 1, fala assim, ó. Meus irmãos, tende grande gozo quando cais em várias tentações. Porque quando a gente, na verdade, esse caíres em tentação que ele diz aqui, é quando a gente é provado e consegue vencer aquela provação. Porque quando a gente consegue vencer aquela provação, a gente se torna mais forte, né? A gente se torna mais maduro
na obra do Senhor. Alguma coisa sobre esse capítulo 1 aí? Que alguém quer colocar? É sobre a tentação, né? A gente pensa, joga a culpa no diabo. Sim. Na verdade, o diabo ele é persuasivo. Ele persuade você, sugestiona, como eu falo. Né? E a tentação maior é nós. Nós somos aqueles que somos tentados por nós mesmos. Aquela questão do desejo, da coisa do desejo forte, né? Então essa situação, ela leva a gente a cair realmente na tentação e no pecado. O diabo te tentou, não, o diabo te persuadiu. Ele sugestionou. Né? Aí você não viu o herói, falou aqui no seu ouvido. Isso. Aí você assimilou, né? E vai justamente como ela falou, de encontro àquilo que você mais é fraco. Né? E aí é onde você cai. Porque se ele te oferecesse uma coisa, igual eu falei, né, que você não gosta, ele seria burro. Ele tem que te oferecer uma coisa que te encha os olhos, para te fazer realmente cair. E é isso que ele faz. Jesus fala que nada de fora contamina o homem, mas tudo que procede do coração dele. E ele fala também, juntando o que você falou do olhar, fala que os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem luz, o corpo todo será luz. Mas se eles forem trevas, todo será trevas. Eu acho que é a questão natural das coisas, né? Como a gente funciona. Isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa do capítulo 1 para falar. E também diz que a palavra de Deus ela tem que ser enxertada em nós, fazendo com que a gente produza frutos. Né? A partir do momento que a gente conhece a palavra de Deus, a gente tem fé no Senhor e a gente se propõe a ser pessoas diferentes, a gente tem que começar a produzir frutos. E como que é que a gente produz frutos? Colocando em prática o que a gente aprendeu. Colocando em prática o que a gente aprendeu. E a gente aprende tudo que a gente precisa para a nossa vida, aonde? Na palavra do Senhor. E quando a gente ora também, que a gente pede para o Senhor, né? Espírito Santo, esteja comigo. É uma coisa que eu estou procurando fazer todos os dias. Quando eu acordo, eu falo, Senhor, esteja comigo durante todo o decorrer desse dia. Né? Não deixe que eu faça nada que venha entristecer o Espírito Santo. Né? Me conduza, me ensine. Né? Esteja guiando os meus passos. Então, a partir do momento que a gente faz isso, gente, é tão interessante, porque eu não fazia isso. Mas eu percebi que a partir do momento que eu comecei a fazer isso, quando eu penso em fazer qualquer coisa que é errada, o Espírito Santo me toca na hora. Na hora. E aí eu paro. E se eu insisto em fazer, depois eu fico com aquela coisa ruim na minha cabeça, no meu coração. Enquanto eu não ajoelho e peço perdão ao Senhor, eu não fico tranquila. Porque o Espírito Santo, ele incomoda e ele nos convence que você fez alguma coisa errada. Ele te mostra. Então, a partir do momento que você lê a palavra de Deus e pede o direcionamento do Espírito Santo, ele nos dá. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom. Então, este, na minha opinião, é o grande ensinamento do 1º capítulo. Não podemos ser apenas bons religiosos, que seguem os ritos, que cumprem a agenda, mas que têm o coração e a mente transformados. Para estes que são religiosos, o Senhor dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Então, não adianta eu simplesmente querer mostrar uma coisa que eu não sou. Tem que vir de dentro, igual o Isaac falou. Igual o Isaac. Eu vou gravar seu nome, tá? Igual o Isaac falou. Toda hora você chama de Tiago. Toda hora eu chamo ele de Tiago. Bom, e aí agora indo para o capítulo 2, né? O capítulo 2, ele fala muito sobre a fé, sobre fazer acepção de pessoas, sobre o amor ao próximo, né? E a partir do momento que a gente se propõe a ser diferentes, a primeira coisa que a gente tem que fazer é amar o nosso próximo, cuidar do nosso próximo, é saber falar com as pessoas, como o pastor sempre fala, né? Como é que eu vou dizer que amo a Deus que eu não vejo e não amo o meu próximo, que está aqui comigo todos os dias? Então, aqui no capítulo 2, Tiago fala muito sobre essa questão do amor ao próximo. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e o nosso sentimento por aquela pessoa é pelo que ela é,
né? Ela é um pastor, ou ela é uma pessoa que tem um cargo elevado, ela é a diretora lá da minha escola, então eu vou tratar bem. E a palavra de Deus nos ensina que não, que a gente tem que tratar todos da mesma forma. Tanto o presidente da República quanto um mendigo que eu encontrar ali na rua. Todas as pessoas têm que ser tratadas da mesma forma. Este é o ensinamento principal da palavra de Deus, né? Que os mandamentos eles foram resumidos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Então, esse é um grande ensinamento. Por quê? Quando eu amo o meu próximo, eu não vou mentir para ele, eu não vou adulterar, eu não vou matar. Então, todos os outros mandamentos ficam fáceis de ser seguidos, se eu simplesmente amar verdadeiramente ao meu próximo. E a carta de Tiago, aqui no capítulo 2, ela fala muito bem sobre isso. E fala também, o segundo assunto, sobre a fé, né? Que a fé sem obras é morta. Aí a gente ouve muito, né? Gente, mas o que salva o crente não são as obras, né? É a fé. Só que quando a gente tem fé, a gente produz obras. Não é isso, pastor? Significa que se não tiver obra, não tem fé. Isso. Elas andam juntos, né? Andam juntas. Eles gostam de separar. E isso não tem como separar. Porque, igual o Lucas falou, se eu tenho fé, eu vou cumprir aquilo que eu acredito. Obediência. Né? Como é que eu acredito no que está escrito na palavra de Deus, mas eu não sigo no que eu acredito? Eu falo uma coisa e faço outra. Transfere. Né? Isso é para pastor, isso é para fulano. Agora, sabe, né? há aqueles que fazem obra sem ter fé. Fé em Deus, que eu estou falando. Aham. Faz, porque eu acho que aquilo ali que vai levar-lhe a salvação é fazer as obras. Mas esquece da obediência a Deus, que é você ter fé. Uhum. Né? Porque aí o que acontece? O que ele está fazendo? Ele está querendo mostrar uma coisa, um sentimento que ele não tem. Ele está fazendo ali uma obra para mostrar que ele está fazendo. É como Né? se fosse um serviço para pagar a entrada no céu. Ó, não fazendo. Eu estou fazendo. Espera aí o É a meu. troca. Isso. E essa obra que fala aqui não é isso. Essa obra é uma consequência da sua fé. Você tem fé, então você vai fazer determinadas coisas. Você vai agir de determinadas Como está falando do enxerto, você falou do enxerto. É uma figura tremenda isso aí. Você pega uma árvore, 2 frutíferas e enxerta na outra. A partir daquele momento que você enxerta, ela começa a crescer, pegar um mínimo de tamanho, ela já começa a frutificar. Não existe tempo para ela, entendeu? Um dia desse eu vi aqui no caminhão vender tangerina, desse tamanhozinho assim, mas aquele monte laranja assim que dava. Então é o produto da palavra, é enxerto. E aí você gera isso aí que é a fé e obra. Isso, você transborda, né, aquilo que tem dentro de você. Então, essas obras que estão falando aqui é justamente isso, é o transbordar da sua fé. Isso. Né? Então, vamos passar para o capítulo 3. Aqui é uma coisa rápida, tá? É para dar vontade de vocês realmente estudarem. Isso, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos ver o que tem aqui realmente, pedir para Deus para que essa palavra entre e que faça a diferença na nossa vida, né? É o que eu faço todos os dias. Bom, no capítulo 3, o Tiago nos adverte sobre o poder da nossa língua, né? É um pedacinho de carne que tem um poder imenso. A nossa língua, ela tem poder tanto para tirar uma pessoa do buraco, quanto para destruir a vida dessa pessoa para sempre. Enterrar ela de volta. Enterrá-la. Jogar no buraco e enterrar. Isso. E ele faz até uma comparação da língua com o leme de um navio. O leme, em relação ao tamanho do navio, é uma coisa pequena, né? Mas é pelo leme que o navio vai para determinada direção, né? E aí ele pergunta assim, quem é que está sendo o piloto, né? Quem está dirigindo a sua vida? Quem é que está guiando aí o leme da sua vida, a sua língua? Quem é que está guiando? É o mal ou é Deus? Que se Deus estiver guiando, né, através da sua língua, você vai proferir palavras de vida, palavras que façam a pessoa crescer, e não palavras de morte, de destruição, né? Eu achei muito interessante essa comparação. Como eu falei, li a Bíblia já umas 3 vezes e nunca tinha me atentado para isso aqui. Estava falando para eles aqui, pastor, que nessas lidas da Bíblia, com cronograma, leitura anual, né, que a gente faz
todos os anos, né? A gente lê correndo e às vezes não presta atenção no que está lendo, né? Só com o habitual. Isso, aí você lê, às vezes você tá ali com sono e lê para terminar logo e não presta atenção. Uma das coisas que eu nunca tinha prestado atenção que nessa carta fazer essa comparação da língua com o leme do navio. Nunca prestei atenção nisso. E que é uma grande verdade, né? Indo para o capítulo 4, Tiago, ele no versículo... Deixa eu ver. No versículo 4 do capítulo 4, ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, nós não podemos estar em cima do muro, fazer o que o mundo propõe e servir a Deus. Ou você serve a Deus e deixa o mundo para lá, ou você vai para o mundo e esquece Deus, porque não tem como ficar em cima do muro. É uma coisa ou é outra. Deus, ele não admite que nós tenhamos outros deuses na nossa vida. E às vezes a gente pensa que ter outros deuses é só você adorar Baal, adorar Buda, e não é. Algumas vezes a gente coloca pessoas como deuses na nossa vida, a gente coloca coisas como deuses na nossa vida, a gente coloca o nosso trabalho, nosso estudo, porque aquilo ali está sendo primordial na vida da gente. Deus não permite isso, ele não aceita, né, isso. Ele quer ser o primeiro na sua vida. Independente não, eu sei que eu preciso trabalhar. Não, Lourdes, olha, meu trabalho ele é muito importante, ele tem que ser em primeiro lugar. Não, Deus tem que ser em primeiro lugar, porque quem te deu esse trabalho foi Deus. Então, Deus tem que vir em primeiro lugar. Pensei que o pastor ia falar alguma coisa. E aqui no versículo 7, né, Tiago diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se queremos ser amigos de Deus, devemos nos afastar das coisas do mundo. E Deus vai estar do nosso lado nos ajudando. Porque, às vezes, é muito fácil a gente falar: não, você não vai fazer tal coisa, você não vai por aquele caminho. Falar é uma coisa. Agora, na prática, às vezes é bem complicado, né? Mas quando você entrega a sua vida para Deus e você resiste ao diabo, ele foge da gente, né? Ele tenta, vai nele, foge. Daqui a pouco ele volta, tenta outras artimanhas, ele insiste. Mas se você se entregar para Deus, com certeza você vai conseguir vencer aquela tentação ali. E essa sujeição ela é tão importante na vida do crente, porque é o que você precisa mudar toda a rotina da vida. Tudo que você pensa, fala. Porque a partir do momento ele vai te moldar. Moldar dói. Moldar começa mudanças radicais na nossa vida. E aí eu começo a ter aquilo que ela acabou de falar, sobre a tentação de coisas que vão vir para poder te tirar do propósito. E aí o que acontece? O que vai acontecer no meio disso tudo? Essa sujeição que ele está falando é eu poder me render como Davi fazia. Um rei que tinha exército, era bem sucedido nas guerras, mas que ele só dependia de Deus. Se alguém ia chamar a atenção dele, ele se rendia lá e já sabia que era Deus e já reconhecia o pecado logo. Ele não queria saber de levar aquilo, porque ele era chamado a atenção. Então essa sujeição fazia ele ser o quê? Vencedor, ele vencia todas as guerras. E nós podemos fazer a mesma coisa, né? É verdade. E assim, para os jovens, a gente sabe que assim, algumas coisas são mais difíceis, né, pastor? Por causa dos hormônios, da fase que estão passando. Mas, com certeza, se vocês pedirem o direcionamento de Deus, se vocês se propuserem a viver uma vida de santidade, buscar a santidade, com certeza Deus vai ajudar vocês. Eu já fui jovem, eu sei como que é difícil algumas coisas. Mas, com Deus, nada se torna impossível de ser feito. E a cada dia mais vai piorar. E aí, cada dia mais você precisa se render. Porque senão, se não acompanhar aí essa diversidade que o inimigo está colocando aí, você acaba caindo. Ele vai promover coisas que você nem imagina. Essa dificuldade do jovem muitas vezes vem pelo fato de curiosidade, ter curiosidade pelo novo, pelo desconhecido.
Aí ficando, vou ir lá, vou fazer merda. Vamos ver o que dá, né? Vou ver o que dá. Ainda sempre dá. O princípio pode até dar certo. Tá? Eu posso voltar no 3? Pode sim, Um pastor. versículo interessante aqui, gente, que a irmã começou a falar sobre a língua, né? A língua, ou ela te mata ou ela te abençoa. E o verso 11 ele diz assim, ó: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então ele está querendo dizer o seguinte: essa fonte aqui, essa língua, ela precisa ser definida. O que sai dela? A bênção ou a maldição? Ele está dizendo aqui, mostrando que a gente precisa mostrar para nós mesmos que nós podemos vencer através das palavras. E ela tem poder, né? Como a gente disse aqui, poder para quê? Destruir e também para abençoar. Mas é necessário a gente definir isso. Vocês estão definindo aí a personalidade, definindo aí quem vocês vão ser, mas através da palavra. Porque o que você planta, aí vem semeadura, né? O que você planta e fala, você vai colher. Então eu sou isso. Olha só, eu sou isso, eu sou aquilo. Não vou dizer as coisas aqui não, porque é cheio, né? Mas a gente se maldiz, sabe? E aí o que acontece? Eu vivo daquilo que eu falo. Aí que está a prática. Vamos falar coisas mais leves, né? Eu sou preguiçoso. Eu sou maldito, e assim vai. Aí o que acontece? Duas coisas vão te ajudar a fazer isso, te atrapalhar na verdade, né? É você mesmo e o próprio inimigo. Você diz que você não presta, você diz que você é aquilo. E ainda mais, ainda mais sua cabeça, né? Que se a gente fala, eu sou preguiçoso, eu sou preguiçoso, eu sou preguiçoso, então eu sou preguiçoso. Então você vive aquilo. Então por quê? A linguinha aqui, não foi contida, puxa a rédea, né? O cérebro aprendeu aquilo que foi falado, né? Isso. É verdade, a língua tem poder, né, pastor? Um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Ele tem um início, né, do livro que ele conta a história dele e tal. Aí ele fala que ele fez uma entrevista com o diabo, só que ele deixa a mercê do leitor se foi real ou se foi caricatura da cabeça dele. Aí ele fala, né, como ele entra na vida das pessoas. Ele fala, olha, eu entro pelo medo, pela pobreza, pela insegurança, por isso, por aquilo, pelas vaidades das pessoas, e eu sempre coloco o medo. O medo é a melhor maneira de eu agir. O medo da pobreza, o medo de não me aceitarem com isso ou com aquilo. Aí ele vai contando, né, todas a maneira como ele trabalha, algumas outras coisas. E tipo, é muito disso. Ele age mesmo e ele fala, olha, eu sou o mal na cabeça das pessoas, eu sou a semente do mal nelas. Quando eu entro, acabou. Aí ele fala, né, que ele vem falando de algumas estratégias dele, ele fala, olha, alienação. Se a pessoa se aliena em algo, ela já acabou para ela não vai sair mais daquilo. É muito difícil ela sair. Só se a oposição que é Deus, né? Ele fala, olha, o Deus de vocês ajudar essa pessoa, e se ela tiver muita força de vontade, ela consegue, mas se não, ela já está nas minhas mãos. O livro é muito bom, cara, é fenomenal esse livro. Como que é o nome? Se gostarem de ler, é Mais Esperto que o Diabo. É muito bom. Tá certo. Então, como o pastor falou, vamos ter cuidado com o que a gente fala, porque o que a gente fala vai produzindo frutos lá na nossa cabeça. Eu sou preguiçoso. Igual o Lucas falou, sou preguiçoso. Daqui a pouco seu cérebro acredita que você é preguiçoso. E cauteriza, né? Cauteriza. E é uma sugestão para o adversário que ele fique em redor procurando aonde ele vai atacar a nossa vida, né? Então, aonde ele entra. Aí dali ele vai, daquela mentira ali, vai fazer aquela pessoa ser mentirosa. Isso é uma coisa muito, como ele falou, é mentiroso. Mentiroso é a pessoa vai começar a praticar mentira. E a mentira é outro poder da língua, né? Outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado é com a mentira, né? A gente tem que ser sempre verdadeiros, falar sempre a verdade. E aí, para terminar, né, o capítulo 5, ele fala muitas coisas, mas eu me detive aqui a volta de Cristo, que Tiago ele fala no capítulo 5.
Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, assim, eles já esperavam a vinda do Senhor, desde que Jesus ressuscitou, eles já esperavam a volta dele, né? A própria igreja de Atos mostra isso para gente, capítulo 2 em diante, você vai ver que eles vendem tudo, não está nem aí, se acabar, acabou, porque Jesus está vindo. Né? A fé era tão prática que eles se interessavam na vida do irmão, queriam saber se ele estava bem, porque eles tinham muito, então eles queriam repartir e estavam colocando justamente a palavra em prática. Isso. Então, hoje, mais do que nunca, a gente tem que colocar essa palavra em prática, porque Jesus está às portas. A gente não sabe quando será, se vai ser hoje, daqui a pouco, se vai ser daqui 10 anos, daqui 20 anos, mas nós temos que procurar andar no caminho reto, olhando sempre para Cristo e nos espelhando em quem Cristo foi, em quem Cristo é, e esperando a vinda de Cristo, preparados para a vinda de Cristo. A partir do momento que a gente começa a observar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, nos santificarmos cada dia mais, a gente está fazendo isso que ele pede aqui, estarmos preparados para a vinda do Senhor. E a gente percebe que as pessoas estão tendo como referência homens, né? Os homens de hoje têm tido dificuldade de demonstrar o caráter, de demonstrar aquilo que seria a transformação da palavra. Então a gente olha muito para o homem e quando o homem cai, a gente parece que é hipnotizado pelo erro, né? E a gente, em vez de ficar em pé para poder ajudar, a gente vai na onda. E a palavra fala, seja fiel até o fim. E essa fidelidade que ele está dizendo é assim, ó, creia, viva isso todo dia, não olhando nem para um lado nem para o outro, né? Como ele diz para Josué no capítulo 1, verso 7, né? Não se aparte deste livro nem de dia e nem de noite, né? Para que tudo vá bem. E aí ele fala, não te desanime, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Então quando a gente olha para essa situação, a gente tem que olhar para a nossa referência, a mesma referência de Paulo, que ele diz lá, né? Sede meus imitadores. E na verdade ele está dizendo assim, porque eu sou de Cristo. Logo ele surpreende, né? Porque assim, é prepotente, né? Querer dizer para a que gente imitá-lo, né? Não, mas ele logo vem e fala assim, eu sou imitador de Cristo. Então, as consequências de imitar a Cristo é a permanência na fé, na prática, até ele chegar. Isso. Eu termino minhas palavras com essa referência aí de Tiago, para a gente se manter firme até a vinda de Cristo. Amém?